Bom, a gente está falando sobre as mudanças, né, da evangelização. Algumas definições, elas estão aí no material que vocês receberam, né? Então, deve preocupar-se com o homem e a mulher, sem discriminação, e aí com a questão do proselitismo, e deve respeitar a cultura, né, do evangelizado. Se a gente voltar a essa questão da revitalização da igreja, essa questão da cultura, também a cultura religiosa, a experiência que a pessoa está vivendo, como ela está vivendo, a maneira como ela vai realizar a sua experiência. Agora, para nós, a referência são sempre os valores do Evangelho. A evangelização deve ser uma boa nova de libertação, e aqui de libertação em todas as áreas e experiências da vida humana. Eu acho que essa é uma questão muito interessante, porque a palavra libertação, ela vai tomando alguns sentidos na nossa caminhada como igreja. Para quem fez teologia na década de 80, era a questão da libertação do pobre, do empobrecido. Hoje, 38 anos depois, libertação é quase que um ministério de oração na igreja local. Então hoje você tem um ministério de oração e libertação, e é muito engraçado, porque na verdade o ser humano tem que ser liberto de qualquer área, de qualquer coisa que escraviza, que prende, né? Uma das coisas que eu tenho vivido no ministério é lidar com pessoas presas ao passado. E aí as duas situações, ao passado ruim e ao passado bom. E a pessoa não consegue, né, ir adiante, não consegue crescer, evoluir, porque na verdade ela está sempre quando eu era, quando eu fazia, ou porque de alguma maneira foi prejudicada na sua formação. Tem gente que está sempre culpando, né, o outro pelas suas dificuldades, e essa é uma questão também bastante interessante, porque na itinerância da igreja, nós temos algumas experiências, né, aqui na nossa região. A minha experiência como pastor aqui, nós tivemos o bispo Nelson, quando eu fui ordenado no ministério, bispo Geoval, bispo Adolfo, bispo Adriel e o bispo Pérez. E o mais interessante é que eu tenho alguns colegas que dizem que bispo não sabe nomear. É impressionante, quer dizer, com todo tipo de bispo que você pode, se você olhar teologicamente cada um deles, e aí você escuta que não, mas eu nunca tive uma chance, nunca tive uma oportunidade. Então eu acho que nós temos que começar a olhar nessa direção. Por que evangelizar? Primeiro, o crescimento da igreja, como a gente vem trabalhando, e algumas características você vai encontrar na bibliografia, né? Eu vou citar de algumas igrejas ou de algumas escolas que trabalham com propósito, mas eu queria destacar com vocês, pensando nessa base para a revitalização, a primeira característica, né, desse movimento é uma liderança capacitadora. Se nós pensarmos num processo de revitalização, uma das questões é como fortalecer a nossa liderança. E a minha primeira palavra é como valorizar a liderança que nós temos. Porque para mim hoje tem uma questão, é quase um trabalho substitutivo. Eu chego, eu não gosto de determinada pessoa ou perfil de liderança, e eu vou e troco. Eu dou um jeito de trocar, ou eu faço isso de forma violenta mesmo, né? Ou eu faço isso de forma burocrática, através da clã. Mas é muito interessante que às vezes nós não trabalhamos a capacitação e a valorização. E eu tenho ouvido muito, especialmente nessas igrejas que acabam passando por crises, na implementação de outras visões ou de outra cultura, que sempre quem sai é cabeça de bagre. Não, o cara saiu porque é um cabeça de bagre, o cara saiu porque não está na visão. Ninguém é capaz, quer dizer, ninguém que era capaz. Às vezes a pessoa saiu exatamente porque ela é tão capaz que não tem sentido ela permanecer naquele lugar. Ela saiu porque ela é tão capaz que ela diz assim, não quero sofrer com um tipo de imposição de liderança como essa, né? Eu tenho uma igreja, agora vou só dizer, uma igreja X, que a gente caminha, que a gente conhece. Ela é uma igreja extremamente amorosa.
E não é uma igreja que tem como característica o embate com o pastor, quando tem problema, ou com a pastora. E então o pastor teve a sua avaliação, e é pastor mesmo, né? Teve a sua avaliação, e aí ele veio dizer para mim assim, cara, tive 100% de avaliação, valorizando, tal. E aí eu perguntei para ele assim, mas quantas pessoas faltaram no concílio? Aí eu falei assim, não, faltou bastante gente. Na verdade, mais da metade da igreja não foi ao concílio. E não foi porque ele não estava a fim de ir lá para votar contra o pastor. Só que ele consegue fazer a pior leitura possível. Eu tenho 100% de aprovação. Não, ele não tem. Né? É muito interessante porque assim, as pessoas que a gente olha e diz assim, não, elas não são capacitadas, elas não têm valor. Gente, o fato de alguém não concordar com você, ele não está endemoniado. O fato de alguém questionar você não é porque tem falta de respeito à sua autoridade, né? Ao contrário, né? É alguém até que é capaz e que pode desenvolver. Então, as igrejas que têm crescido, elas investem numa liderança capacitadora. E aí quebra um pouco esse mito, né, da dominação que a gente vive hoje no ministério. Né? O meu discípulo, e eu tenho visto alguns exemplos nessa caminhada, você não pode ir sem falar comigo, você não pode pedir tal coisa, você não pode fazer tal coisa, porque você é meu discípulo, e como meu discípulo, eu é que autorizo você a ir, você não pode aceitar um convite, você não pode fazer uma viagem. Se isso estiver correto, a gente tem que tirar primeiro Pedro da Bíblia. Né? Pastorear o rebanho de Deus não como dominadores. Né? Porque só quem domina, primeiro é fraco, né? A dominação é um ato de fraqueza, então quando a pessoa é incompetente, ela é fraca, ela tem que dominar, ela domina pela força, e quando ela não consegue dominar, ela expulsa quem está fazendo qualquer frente. Né? E mais interessante é que todo mundo que vai embora não tem valor. É muito discutível isso. Né? Segunda característica, né, é uma igreja orientada pelos dons. E eu quero dizer uma coisa para você, que um dos autores que eu utilizo não é metodista. Né? Porque, não, só pode ser coisa da igreja metodista. Não, são pessoas que trabalham, né, o propósito de crescimento. Né, se você encontrar aí na bibliografia, você vai ver alguns autores, eles não são metodistas, mas eles estão dizendo exatamente isso. Uma comunidade que cresce é uma comunidade que tem um ministério orientado pelos dons. O que significa isto? Né? É você conseguir que cada pessoa esteja realizando aquilo que ela tem o seu chamado, tem o seu dom, né? E não aquilo que nós, muitas vezes, colocamos para a pessoa. E aí nós temos na nossa igreja hoje, agora pensando na igreja metodista, muita gente magoada, muita gente ferida. Alguns porque não têm oportunidade. Tem o dom, tem a capacidade, tem a habilidade, mas não tem oportunidade. E outros porque simplesmente o pastor ou a pastora impõe e diz assim, olha, você vai cuidar, exemplo, de casais. Eu penso, não, mas o meu ministério não é esse, eu quero trabalhar com adolescentes, eu quero trabalhar com juvenis, eu quero trabalhar... Não, mas eu estou falando como seu pastor, autoridade espiritual, eu quero determinar. E aí, você tem pessoas que não estão produzindo. Pessoas que estão fragilizadas, pessoas que estão sofrendo. Uma característica, então, dessas igrejas que crescem, é de um ministério orientado pelos dons. Se você tirar da pessoa o que ela tem de melhor, quando eu estava em Pinheiros, uma senhora chega para mim e diz assim, pastor, eu faço qualquer coisa que você pedir. Eu lavo o banheiro, eu faço café, mas não me pede para fazer oração audível. Eu costumo brincar que esse era o melhor café que eu tomava na minha vida. Ela trabalhava sempre no bastidor, você nunca via ela à frente, ela nunca pegou no microfone, nunca foi a público dizer, mas era de uma operosidade, de um comprometimento. Então a gente às vezes tem que aprender a respeitar o que a pessoa está dizendo, assim, não é meu dom,
não é minha habilidade. Há uma expressão mineira, né, que diz assim, né, eu não dou conta. E aí quando você assume, né, eu não dou conta disso, é a melhor coisa. Agora, o pastor ou a pastora tem que entender que quando a pessoa está dizendo assim, eu não dou conta, e aí eu quero compartilhar uma experiência numa igreja que eu pastoreei. Logo que eu cheguei e tal, a pessoa foi entregar o cargo. E aí eu fiz todo um apelo, não, eu estou chegando agora, não entrego o cargo. Cara, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Pior coisa. Toda reunião ela começava a dizer assim, gente, eu estou aqui porque o pastor pediu para eu ficar, que vocês sabem. Ela falou isso na terceira reunião. Eu disse, irmã, acabei de aceitar a sua renúncia. Não, mas eu não estou, não, mas já aceitei. Aquela renúncia lá, eu já estou aceitando agora, a clã está reunida e a irmã não é mais a coordenadora. E se a irmã quiser reclamar, olha, o pastor fulano é o SD, o telefone do bispo é esse, pode ligar à vontade, mas eu não quero mais ouvir ninguém aqui dizer, estou aqui porque o pastor pediu, né? E na verdade, sim, até na inexperiência pastoral, no afã de querer fazer o melhor, só que às vezes você está com as pessoas no lugar errado, fazendo as coisas erradas, né? Sem prazer, sem alegria, sem disposição. Terceira característica é de uma espiritualidade contagiante. E aqui nós temos que dividir o nosso entendimento de espiritualidade contagiante. Você pode ter um culto emocionalmente contagiante. Um culto em que ele acontece perfeito de ponta a ponta, né? Louvor com excelência, palavra com excelência, o pastor está pregando, tem um fundinho musical, ele vai aumentando a voz, o som vai aumentando, se precisar escurece, faz tremer o lugar. Ele pode ser um ambiente contagiante. Nós temos hoje algumas expressões, chegando em São Paulo, de movimentos muito interessantes. Eu tenho, mesmo na Zona Sul, eu tenho a Rio Song que está chegando, tem a Monte Sião, que é um culto assim, de juventude, é o que o pessoal diz lá, né? É perfeito. Mas isso não necessariamente é uma espiritualidade contagiante. Isso não é o que eu estou vivendo, o que eu estou falando, o que eu estou pregando. É simplesmente alguma coisa muito bem elaborada. Nós estamos falando de uma espiritualidade em que o meu testemunho, de alguma maneira, né, possa tocar na vida de alguém, a ponto desta pessoa dizer, eu quero conhecer este Cristo, eu quero conhecer esse Evangelho, eu quero conhecer essa experiência. Então, a terceira característica. Quarta característica, estruturas funcionais. E essa talvez seja a nossa maior crise, porque a nossa estrutura não é funcional. Muito obrigado, Sérgio. Né? Ela é pesada, ela não é funcional. Gente, nós criamos problema para os ministérios locais funcionarem na igreja. Nós criamos problemas para o leigo, a leiga, realizar o seu ministério na igreja local. E a gente tem uma habilidade para criar regimento, né? Para criar... É só ter uma crise na igreja. Ministério de louvor. Né? Qualquer problema, que a primeira coisa que a gente faz é um regimento. E o regimento é sempre excludente. Né? Não pode, não vai. Então, essa é a questão assim, a nossa estrutura, ela tinha que ser o mais funcional possível. O mais simples possível. Só que nós vamos criando, né? Hoje, nessa busca, eu estava conversando com um dos pastores, né? E tudo na igreja dele é classe de líderes. Aí eu falei, se todo mundo vai ser líder, quem vai ser servo nessa igreja? Eu estou em dificuldade para entender isso. Todo mundo, que só tem classe de líderes. Né? E aí, assim, há uma expressão de um homem que trabalha com liderança, que ele diz assim, algumas pessoas nasceram para ser vagão, e outros locomotiva. Alguns vão puxar mesmo, e outros não, gente. E tem que respeitar. Ele vai trabalhar, vai carregar o piano, ele vai ajudar a fazer, ele só não vai liderar. Nós recebemos um candidato ao POV, eu faço
as entrevistas, né, daqueles que vão vir para a faculdade de teologia. E um moço, gente, pensa num homem trabalhador na igreja. Você falar para ele assim: fulano, eu quero que você tire todas essas cadeiras aqui e coloque lá fora. Gente, ele vai pegar e vai tirar. Ele não vai fazer uma pergunta. Aí você fala assim: rapaz, eu mudei de ideia, você pode pôr tudo de volta? Ele vai pegar e vai pôr tudo de volta. Tudo de volta. Aí perguntei para ele assim: como foi o seu chamado? Gente, ele não conseguia concatenar duas respostas juntas, assim, não conseguia. E ele disse: mas por que você quer ser pastor? Não, o pessoal disse que na igreja eu trabalho muito. Eu falei: não, o pessoal, eu acho que quer se livrar de você, filhão. Você não pode ser pastor, né? E aí eu disse para ele assim: cara, eu vou falar com o seu pastor. Acho melhor você fazer um tempo de discipulado com o seu pastor. Foi até bem pastoral com ele. Mas você vai sentar com ele, vai andar com o seu pastor. E ele disse: pastor, se você recomendar ele para o ministério, nós já vamos colocar em ata que ele vai ser o primeiro pastor dessa igreja local. E aí, não, claro que não foi. Na hora o pastor retirou o nome dele. Por quê? Gente, é um moço braçal, trabalhador, bênção para a igreja. Aonde você estiver, se você olhar para ele assim: cara, me ajuda, ele vai levantar e vai te ajudar. Gente, mas não tem que ser pastor. E ele não tem que ser líder. Ele vai ser alguém liderado, ele vai ser alguém que vai trabalhar. Então, a nossa estrutura, ela tem que ser mais funcional. E não essa coisa de a gente piramidar a igreja, porque aí, nesse piramidar a igreja, também o pastor e a pastora vai se encastelando. A gente tem exemplos aí, o pastor diz assim: não, eu não converso com o leigo, eu só converso com o líder dele. Para com isso, você é pastor de uma comunidade. Não tem que ter mediador, né, entre você e o leigo e a leiga. Não, só falo com o líder, só falo com o líder da célula. É o líder da célula que tem que cuidar dele. Você é pastor ou pastora. Quer dizer, essa caminhada ela tem que ser funcional. Esse encontro ele tem que ser funcional. Como é que você pensa em revitalizar uma comunidade se você não vai andar com essa comunidade? Como é que você pensa em pastorear pessoas se você não vai andar com ela? Ah, mas a igreja com 5, 10, 12 mil membros, o dia que você chegar nesse patamar, a gente conversa. Meu cunhado, ele é membro da igreja da cidade, hoje lá em São José dos Campos, né? O Carlito Paz tem lá 7, 8 mil pessoas no domingo, participando dos seus cultos. Até entendo a estrutura que ele tem. O meu cunhado é militar. A escala dele, por exemplo, em termos de ministério, ele cuida do estacionamento lá. Estacionamento para 7 mil veículos. Tem aqueles carrinhos de mini golf lá para levar o pessoal até a igreja, né? Cara, está certo. Aí ele pode dizer assim: não dá para falar com todo mundo. Tanto que lá funcionam muito bem os grupos pequenos, né? Mas isso, o dia que você estiver nesse patamar, aí tudo bem. Mas como você quer fazer isso com 50 pessoas dentro da igreja, com 100 pessoas? Não, só converso com o líder, né? Só atendo. Né? A nossa estrutura, ela tem que ser funcional. A quinta característica, ela tem que ter um culto inspirador. E culto inspirador não necessariamente é pentecostalizar o nosso culto. Até porque eu tenho ido a muitas igrejas pentecostais que eu não me sinto inspirado. E olha que é o fogo, o pessoal pula, retetê, sapatinho de fogo, botinha atômica, tem de tudo. Entendeu? Tem de tudo, né? E aí, o que acontece? Mas aí eu vou dizer assim: isso não necessariamente me inspira. É até gostoso de ver. O Pedro estava lá no Jesus Cop, né? O Fábio estava comentando, 4 mil pessoas. Quem estava lá, né? Cantando. É de estremecer o chão, gente. É uma delícia. Mas não necessariamente pode te inspirar. Pode ser só mais um movimento. Então, o culto inspirador é aquilo que vai me encorajar e vai me desafiar, por exemplo, a durante a semana praticar o evangelho. Vai me encorajar, por exemplo, a durante a semana cuidar das pessoas que estão no meu pequeno grupo ou na célula, mas não por dominação, mas por pastoreio, por vocação, por cuidado. O culto inspirador, ele vai me desafiar, de alguma maneira, a me comprometer com as questões sociais do meu bairro.
com as questões sociais das pessoas da minha comunidade. O culto inspirador, ele vai me levar para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? O culto inspirador, na verdade, ele gera em nós, né, não uma alienação da realidade, mas ele gera em nós um comprometimento com a realidade e uma disposição para a gente ir ao encontro, uma disposição para a gente cuidar e uma disposição para a gente ser cuidado. Né? Sexta característica, grupos familiares, núcleos de oração. Você pode utilizar pequenos grupos, pode utilizar a palavra célula. Né? Se esta característica for uma característica realmente de cuidado, uma característica de zelo. Um pouquinho, no finalzinho da minha palavra, pela manhã, eu estava comentando sobre a questão do suicídio. E aí alguém diz assim, esse é um tema que a gente não aborda na igreja, que a gente não trabalha na igreja. Nós temos um grupo de discipulado, que eu faço parte, que eu denominei os improváveis. Né? Por que os improváveis? Porque, na verdade, eu não escolheria andar com eles. Se nós estivéssemos numa reunião da igreja, e o bispo disse assim, vamos formar pequenos grupos. Eu ia chamar o meu irmão, ia chamar o Márcio Arbex, Marcos Munhoz, o pessoal da velha guarda, o pessoal da minha turma. Mas quando eu fui pastorear a igreja em Santo Amaro, o pastor João Batista diz assim, nós temos um grupo de discipulado que nós andamos juntos, e para mim tem assim, sido uma experiência riquíssima. Eu, o pastor Wagner aqui de São Caetano e o pastor João Batista, somos os mais antigos do grupo. E cabe a nós, então, compartilhar a nossa experiência, mas não é compartilhar a experiência no sentido de dominar os meninos. A única coisa que a gente diz para os mais novos é o seguinte, na igreja todo mundo erra, mas se errar sem perguntar, apanha. Né? Porque se a gente tem alguém andando com a gente, isso nos ajuda. Gente, é fantástico o grupo. É assim, um momento, nós assim, a gente não vê a hora de chegar o outro encontro para estarmos juntos, para a gente dar risada, para a gente falar bobagem, para nós orarmos uns pelos outros, para nós apoiarmos uns aos outros. Né? Nesse final de semana, um dos pastores do grupo estava com uma dificuldade na sua igreja local. Gente, nós nos unimos em oração, nos unimos em sugestões, nos unimos no cuidado, porque, na verdade, é uma coisa que a gente acredita. O discipulado é isso. Né? É a gente cuidar. Se você me perguntar quem é o líder do nosso grupo, o facilitador é o pastor João Batista. Mas, disser assim, o líder, né? Nós nos reunimos cada vez numa igreja, na igreja que a gente está, a pessoa que acolhe e ministra, e ali a gente interage com a ministração, e lá nós oramos uns pelos outros, e nós caminhamos juntos, no sentido de fortalecer. Então, os pequenos grupos, os grupos familiares, os núcleos de oração, é esse cuidado que talvez você possa não ter no domingo na sua comunidade. Já prestaram atenção? A gente prega, faz o apelo, o povo vem para o culto, a gente diz que a nossa igreja é amorosa, acolhedora, na hora dos avisos se apresenta o visitante. Na minha comunidade é assim, as pessoas levantam, dão um abraço, aí eu impetro a bênção e ninguém conversa com o visitante. Aí você tem que ir lá e chamar a atenção. Gente, depois você sai comer uma pizza, depois vocês podem, mas agora, olha para essa pessoa que está chegando à comunidade. Esses pequenos grupos, né, eles têm como característica criar um ambiente que aquela pessoa se sinta à vontade. Ela vai se sentir mais à vontade na sua casa ou na casa de alguém do que muitas vezes na igreja. Ela vai se sentir mais à vontade até para fazer perguntas. Né? Nós não temos uma cultura de interromper o pregador, a pregadora. Você não levanta e diz assim, né, eu não entendi o que você falou, eu não entendi o que você está dizendo. Nada, a gente fica ali, e grande parte, a gente está falando coisas, né? Como é que você chama? O André me perguntou sobre a questão do fechamento da teologia. Para mim isso é muito claro, estudei, pesquisei, mas ele diz assim, para mim não ficou muito claro. Fala um pouco dessa história. Então nós comentamos aqui no intervalo, porque na nossa cultura não se interrompe
especialmente pregador. Nesse projeto da terceira idade, em Pinheiros, eu estava comentando com vocês, eu recebi uma senhora com 85 anos de idade. Ela se converte aos 85 anos de idade, se torna membro da igreja. Só que essa mulher tem uma cultura diferente da igreja. E eu estou pregando, e a primeira vez que ela fez isso, eu quase infartei. Eu faço uma afirmativa dessas que a gente diz, fala a Deus, aquela coisa toda. Faço uma afirmativa, ela levanta e diz, gente, vocês estão prestando atenção? Olha o que ele merece aplausos. Eu não sabia o que fazer, nem com ela, nem comigo. Por quê? Porque, na verdade, na cabeça dela, ela ouviu alguma coisa totalmente nova, e ela se levanta e diz para eles assim, vocês estão entendendo? Você tem que aplaudir. Aí foi lá com ela com calma, porque na nossa cultura, né, a gente não faz isso. Como era uma igreja bem tradicional, ninguém nem impôs as mãos, nem já exorcizou. Então ela ficou bem tranquilinha, a gente conversou. Mas então, é só para entender isso, né? Esse nosso cuidado, esse nosso zelo. Outra característica é uma evangelização orientada para as necessidades. Aonde nós estamos inseridos? Aonde que nós estamos inseridos? Nosso irmão falou hoje da realidade lá da primeira região, um contexto de violência. É olhar para essa necessidade, né? Qual é a realidade? Por exemplo, a igreja, o bairro de Pinheiros aqui em São Paulo, ele é um bairro prioritariamente de terceira idade, classe média e média alta, com um fenômeno: os filhos e os netos se mudaram de Pinheiros. Eles moram no Morumbi, eles moram em Alphaville, mas os avós estão em Pinheiros. A sua grande maioria morando só. A única, assim, nós temos um prédio em frente à igreja, eu vou dizer assim, que participam do projeto. Não sei quantas mulheres são, mas vou colocar aí talvez umas 40 mulheres. Destas 40 mulheres, 40 moram sozinhas. Moram só. Porque não querem sair de Pinheiros. Passaram a vida em Pinheiros. E ali elas têm duas coisas muito próximas, né? A igreja, com o projeto Samuel Rangel, e a Associação Cristã de Moços. Ambos projetos trabalham com terceira idade. Tem, por exemplo, o Pão de Açúcar, que foi o primeiro supermercado a investir na terceira idade, tanto que eles começaram aumentando o tamanho das letras do preço, né? Eles têm um lugarzinho que você pode se assentar, esperar, tem cafezinho. Não é porque eles são bonzinhos, maravilhosos, é porque o idoso vai muitas vezes ao supermercado. Ele não pode carregar muito peso. E ninguém compra uma coisa só. Então eles vão cativando o idoso, que vai dando a eles um rendimento especial. E aí eu comentei com estas mulheres, um ministério norte-americano, não vou conseguir lembrar o nome desse ministério, mas a pergunta simples é a seguinte: você está vivo? O que faz esse ministério? São pessoas que moram só, e que cada uma tem responsabilidade de ligar para alguém, para perguntar se a pessoa está viva. E aí eu comecei a conversar com elas sobre isso, e uma das mulheres assim, para pastor, você está agorando a gente. Eu falei, olha, estou dando uma sugestão para vocês, tal. A fatalidade aconteceu. Uma delas morreu, levou 5 dias para dar falta. Por quê? Porque também estão relativamente abandonadas, né? A família manda dinheiro, tem o conforto, mas não tem ninguém. Aí quando essa morreu, que aí foi uma confusão, foi feito o enterro e tal, na outra semana já montaram os grupos, já se falavam, já tinham combinado onde tinha uma chave escondida, né? Ninguém está desejando que alguém morra, mas se você não vê a pessoa, se ela está passando mal, você consegue. É um ministério, é uma necessidade. Você não pensa nisso com 20, 30 anos de idade.
né? Já falo. Mas só para você ter uma ideia, eu costumo brincar, eu tenho agora, completamos esse ano 31 anos de vida conjugal. A casa dos meus sonhos era um sobrado, com varanda, voltada para a Serra da Mantiqueira. Era uma coisa gigantesca. Cada ano que passa, minha casa diminui. O meu projeto de casa é uma casa térrea agora, corredor largo para se um de nós for cadeirante. Essas coisas que a gente... Gente, é a realidade. Não é, por quê? Porque eu não vou subir no sobrado. Quem aqui já teve pessoa da família que se machucou no sobrado e teve que ficar embaixo? Não é assim. Se você pastoreia, gente da sua comunidade é sobrado, a pessoa não pode ir para cima. Você vai avaliando. Fala, filhão. Eu vi uma reportagem na Globo News das pessoas da terceira idade na Inglaterra. Então, eles estão morando em pequenos bairros, como condomínios fechados, né? Claro que lá não é condomínio fechado como aqui, o conceito, né, de muros, mas todos os idosos cuidam uns dos outros. Então, vai nesse sentido de encontro ao que o irmão está comentando. Quando nós começamos o projeto Samuel Rangel, se você tiver oportunidade, estando em São Paulo, vá conhecer esse projeto. Projeto Samuel Rangel, Igreja Metodista em Pinheiros, é um projeto de terceira idade. Ele é considerado na USP hoje um case de sucesso. Pessoas que fizeram doutorado utilizaram o projeto para mostrar que o projeto cura. Nós tivemos curas assim, curas mesmo, de pessoas que chegaram deprimidas, né? Aí é uma outra conversa, mas só para dizer isso. O que acontece? As primeiras palestras que nós ouvimos em 2004, em 1996, é que 2025, a pirâmide etária viraria de cabeça para baixo. Nós seríamos um país velho. E é isso que está acontecendo antes de 2025. Né? A população está envelhecendo cada vez mais. Mas, gente, eu estou dando um exemplo de idoso do bairro de Pinheiros. Você tem que pensar qual é o seu contexto. Né? Eu preguei numa igreja extremamente especial para mim, a Igreja Rio do Fogo, em Natal, uma comunidade de pescadores. Né? Então, assim, é uma realidade, e foi muito interessante porque eu recebi o convite da seguinte maneira: o senhor prega igreja de pobre? Eu falei, pobre sou eu, que nunca comi lagosta. Vocês comem lagosta todo dia. Gente, o que eu comi de lagosta o dia que eu fui pregar lá, a família que me acolheu fez lagosta de todo jeito, e ainda falei para os meus filhos, come, porque eu não sei quando vocês vão comer de novo. Né? Então, eu tenho que ver qual é a necessidade. Qual é a realidade? Aonde nós estamos inseridos? E aí, gente, não adianta você se comparar, não adianta comparar o ministério da outra pessoa, não adianta comparar, você pode aprender com a outra pessoa, mas não tentar se firmar como a outra pessoa. Gente, é uma questão de carisma, de dom. Nós tivemos um pastor aqui na nossa região, reverendo Romeu, hoje ele mora em Sorocaba, é pastor de uma outra denominação. Gente, o Romeu, até hoje está bem mais magro por questão de saúde, mas ele é um pastor obeso. Gente, toda a pregação dele tinha comida. Piada com comida. Gente, você morria de rir com ele. Gente, mas esse é o Romeu. Não adianta o Pedro, com esse corpaço todo dele, né, Pedro? Né? Ir lá pregar, fazer piada de comida. O pessoal vai terminar o culto, vai dar um prato de comida para ele. Vem cá, pastor, vamos te ajudar. Né? Então, você tem que pensar, qual é a necessidade em que você está envolvido. E, finalmente, né, relacionamentos marcados por amor fraternal. Esta tem sido uma constatação de todo mundo que está pesquisando crescimento de igreja. Quem está trabalhando com plantação de igrejas, quem está trabalhando com revitalização de igrejas, esse curso que eu participei lá com Atos 29, né, quando as pessoas estão dizendo, quem está ficando na igreja não fica por causa do culto, não fica por causa do louvor, ele não fica por causa da palavra, mas ele fica pelo relacionamento marcado por amor, pelo cuidado, pelo zelo, pela atenção. As pessoas elas são capazes
de abrir mão das suas doutrinas. Estou recebendo agora um casal da Assembleia de Deus, vindo do Rio de Janeiro, e assim, tem a Assembleia de Deus do lado da casa deles. Mas o casal diz assim para mim: pastor, a sua igreja é extremamente acolhedora. A gente se sente parte da igreja, parte da classe de casais, são essas questões, né, que nos ajudam, né, efetivamente a marcar. E é muito interessante que quando você pensa em relacionamento, né, marcados pelo amor fraternal, essa questão da atenção, a questão do cuidado, né, quantas pessoas você conhece o nome, que estão na sua comunidade de fé? O que vocês sabem que ela gosta, né? É muito fácil hoje, quem me acompanha no Instagram, no Face, saber do que eu gosto, né? Cada vez que eu ganho um pudim de leite condensado, eu publico, né? Aí outro dia a pessoa falou assim: ei, pastor, você é facinho mesmo, né? Deu um pudim, estou feliz da vida. Pudim de leite condensado, gente, é de Deus, né? Ponto, acabou, né? Então, agora, eu tenho pessoas na comunidade que você não sabe o nome, você não relaciona com as pessoas, você não sabe quem ela é. Eu mencionei a Ibabe aqui algumas vezes, até pela amizade de Renê. Nós fomos companheiros de CEPAL em Grupo Teleós na década de 80, né? Quando todo mundo era magrinho, né? Então, assim, foi uma fase da vida da gente. Mas eu tenho um amigo que é da Ibabe, e ele marcou um jantar na casa dele. E convidou duas outras amigos, e sentaram para jantar, tal. E aí, de repente, o cara falou assim: você é batista também? Eu sou batista. Eu também sou. Que igreja? Não, eu sou da Ibabe. Eu também sou da Ibabe. Que culto? Eu sou o culto das 11 horas. Eles nunca se viram, nunca se falaram, né? Estavam na igreja, mas simplesmente não se conheciam. E eu não estou criticando a Ibabe, né? Você pode colocar qualquer outro nome, qualquer outra comunidade, mas o que tem evidenciado a revitalização ou o crescimento de igreja são igrejas que são realmente caracterizadas por amor fraternal. A igreja precisa se perguntar, primeiro, quem? Vamos lá? Foram 3 falas que você teve, uma pela parte da manhã e 2 agora pela tarde, que eu concordo com as 3, na verdade. Que bom. As 2 da tarde, que a ideia de pastorado dominador não cabe, não é cabível. E a segunda sobre pessoas que chegam no domingo na igreja depois de terem ouvido diversas pregações durante a semana. E a terceira fala que você teve foi sobre a questão de gente que talvez nasceu para ser vagão, né? E eu acho que realmente existe esse tipo de pessoa. E a minha pergunta é com relação a esse tipo de pessoa que pratica durante a semana o assistir diversas pregações. E vamos colocar o seguinte: ela tem a necessidade de que o outro construa o seu pensamento. Então ela chega no domingo para ouvir essa pregação com um pensamento já construído por outros, né? Então eu queria saber se vê alguma ação pastoral ou algo do tipo, além de ter uma teologia bem clara na hora de pregar, algo que seja bem específico, se o pastor tenha, né, a teologia bem exposta na sua igreja, que facilite com que essas pessoas que recebem diversas doutrinações, ou diversas posições, ou diversas outras formas, de forma que eu não seja dominador, mas que eu consiga também não deixá-la ir por qualquer vento de doutrina. Giovanni, a primeira questão, assim, eu vou te responder. Quando eu fiz essa menção das pessoas que recebem ministrações a semana inteira, nós nunca tivemos um período em que a fé foi tão superficial. Hoje nós vivemos de bênção emprestada. O testemunho da pessoa é sobre o que aconteceu na outra pessoa. Ele diz: cara, fui na igreja, Deus curou, tal. Ela quase não tem experiência dela. E aí ela vai recebendo palavras, ministrações. Nesses grupos de WhatsApp, então, é incrível como prolifera essa questão. Primeiro, a questão pastoral. Você não será reconhecido como pastor pela sua teologia, mas pela sua coerência. O que a sua comunidade tem que ver em você é a sua coerência. Você prega aquilo que você vive. E essa é uma questão de decisão.
né? As pessoas que me conhecem, já andam comigo há um tempo, por exemplo, eu fiz algumas escolhas na minha vida. Quando eu me casei, eu disse para minha esposa que eu não queria ser melhor pastor do que marido. Quando os meus filhos nasceram, que eu não queria ser melhor pastor do que pai. Né? Que eu não gostaria de viver uma coisa na igreja e meus filhos dissessem assim, pai, cara, como você é legal na igreja. Mas é um saco ter você aqui dentro de casa, porque você fala uma coisa e vive outra. As pessoas sabem o que eu penso, elas sabem o que eu acredito, elas sabem as ênfases do meu ministério. Né? Por exemplo, eu tenho um ministério de oração, de intercessão, desse nível mesmo, nesse patamar de botinha atômica, né? Mas ela dialoga comigo, né? Ela tem uma orientação e ela sabe que a minha ênfase é ministério de casais, é família, é trabalho na docência. É uma questão, não que eu não respeite, não valorize, não honre, mas isso é uma questão fundamental. Quando você pregar, é realmente aquilo que você vive, aquilo que você acredita. A segunda questão é estar preparado para dialogar com essas pessoas. E não achar que elas fazem isso para fazer mal para você. Né? Assim, não, ele está ouvindo outro pastor. Né? Eu estava no encontro nosso ministerial regional de pastores, aí daqui a pouco eu olhei um pastor, a gente estava no domingo, no encontro, e ele contando quantas pessoas estavam no culto, porque a igreja dele tem sistema de câmeras, e ele falou, larga a mão, cara. Não, quero ver quem está lá, como é que foi, para perguntar. Parece que assim, é um medo de que as pessoas não sintam falta dele, que ele tem que estar sempre lá. Né? E é normal mesmo, quem tem medo de que ninguém sinta falta, você nunca falta. Né? Hoje eu não estou na reunião das mulheres lá, terça-feira à tarde é uma festa. Ai, pastor, você não vem? Não vou estar lá na Metodista e tal. Aí a gente vai sentir falta. Ainda bem, né, gente? Duro é o rei que morreu sem deixar saudades. Então, né? Então quando, Giovanni, você fala isso, hoje não tem como. As pessoas já chegam na igreja com muitas informações. Agora, o que você não pode também fazer é o laboratório com eles. Cada dia você ser uma coisa. Né? E aí, se você é quarto ano, então está se preparando para ser nomeado, não queira fazer as coisas. Deixa Deus usar a sua vida. Né? Como você é, pelo seu dom, pelo seu ministério. Né? Hoje pela manhã eu disse, não se martirize. Né? Porque aí você pode adoecer. Falamos do Caio, né? A lembrança do Caio, da enfermidade. Né? E a gente tem visto muita gente se perder. Né? Eu me lembro de um pastor, e aí o LSD dele, foi uma experiência muito interessante. Ele começou o ministério, eu diria assim, um pastor nosso, metodista, de formação metodista, de história metodista. A igreja não reagiu, e aí ele começou a trazer todas as possibilidades daquela época. Ele levou a Neuza Itioca, ele levou o Géser. Gente, a igreja foi virando um saco de gato, que a única coisa que ele conseguiu foi a unidade da igreja, para pedir a saída dele. O dia que eu fui fazer o conselho, a igreja estava unânime. Ou seja, ele conseguiu descontentar todo mundo. Eu falei, cara, parabéns. Você conseguiu unir a igreja. É mesmo? Para a sua saída. Entendeu? Porque agora não tem mais jeito. E aí foi todo um trabalho, foi um trabalho duro com ele, de apoio para ele. Mas é só para dizer isso para você. Eu acho que essa postura nossa, né, as pessoas têm que olhar a sua coerência, Giovanni. Seja você. Né, honre o nome do Senhor, faça o seu melhor. Né, faça o seu melhor. E não adoeça por causa do ministério. Não adoeça. Essa foi uma das coisas também que eu sempre disse assim. Na igreja metodista, se eu morrer, no máximo que eu vou ter é um enterro bonito. Talvez o bispo venha no enterro, as carpideiras vão chorar, mas uma semana depois, filho, vai ter alguém nomeado na minha igreja, vai ter alguém pedindo para minha esposa desocupar a casa pastoral. Então, não adoeça, realize o ministério. Né? Bem, voltando aqui, o que nós precisamos perguntar? Primeiro, qual é a nossa missão? Qual é a necessidade da igreja que nós estamos inseridos? Se estamos no interior é uma realidade, se estamos num grande centro é uma realidade. O que nós estamos vivendo, a experiência que a gente está passando, qual é a nossa missão? Agora uma pergunta para nós, que vamos liderar, qual é o nosso chamado? Se você se entender
daquilo que Deus tem para a sua vida, é meio caminho andado. Eu sei que é um chavão, mas eu gosto de dizer ele, né? O melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Se você entender o seu chamado, você vai, em primeiro lugar, entender o chamado das outras pessoas. E você vai honrar essas outras pessoas. Você vai respeitar essas outras pessoas, porque você entendeu o seu chamado. Eu tenho algumas habilidades, né? Se um dia eu for começar um ministério de libertação na minha igreja, vai ser através da música. Eu vou cantar, gente, vai sair tudo. Tudo de bom, tudo de ruim. Quando eu terminar de cantar, não tem mais ninguém na igreja. Porque não é meu ministério. E aí, assim, eu não dou conta disso. Não é que eu não gosto de música, que eu não valorize música, mas é uma questão de limitação. Qual é o seu chamado? Terceiro, qual é a sua vocação? Porque se você se entende nisto, você vai entender melhor a sua comunidade local. E, gente, você, de repente, pode estar numa comunidade em que ela não tem o seu perfil. E você pode pedir para mudar. E hoje, honestamente, eu estou numa fase de Capitão Nascimento. Né? Começa a reclamar muito para mim, eu falo, cara, pede para sair. Entendeu? Vai embora. Porque é uma coisa assim, gente, eu estou escutando, eu não queria estar aqui, então vai embora. Não quer estar aqui, vai embora. Né? É a mesma coisa que eu começar assim, gente, eu não queria estar aqui nesta tarde, então vai para casa, meu. Vai fazer o que aqui? Vai para casa. Se você não queria estar aqui, então uma questão é, bispa, não é a minha vocação. Não é o meu perfil. Isso não quer dizer que você seja mau pastor, má pastora. Que você seja um mau líder, uma má líder. Nada, ao contrário. Se você tiver convicção do seu chamado, da sua vocação, você certamente vai contribuir melhor. Qual é o seu propósito? Fala, Sérgio. Pelo que eu entendi, você não é a favor do Ministério de Libertação, né? Porque você canta, sai tudo, né? Brincadeira. É que se eu cantar, gente... Tá. Eu só não fiz isso em velório ainda, porque pode ser que o morto levante. Mas de raiva, entendeu? A questão é o seguinte, quando você está colocando, bem colocada, a questão da igreja, né? Precisa perguntar-se continuamente qual é a sua missão, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, qual é o seu propósito. Eu quero entender, você está falando isso na questão individual, pessoal, como você respondeu para o Giovanni, ou você está perguntando isso em relação à igreja em si? Porque quando você está falando, eu estou lembrando da minha igreja, a igreja da qual eu faço parte, sou pastor, a minha vocação, pastor metodista, certo? Escolhi, estou nessa igreja. A missão da igreja, a igreja metodista tem a sua missão, ela tem as suas ênfases, né, que a gente, cada biênio, não é isso? Isso. Então, como é que fica isso dentro do que você está colocando? Como é que a gente trabalha essa dualidade? Porque eu estou vendo aí uma dualidade. Isso. E, Sérgio, eu acho que está corretíssima a sua interpretação. Primeiro, nós estamos falando de... Quando eu falo, se eu consigo responder isto, eu consigo ajudar a minha comunidade de fé como líder. Mas essa é a pergunta que tem que ser feita à comunidade. Por exemplo, como nasce o projeto Samuel Rangel? Por exemplo, eu pergunto à Igreja de Pinheiros qual é a nossa vocação, qual é a característica do bairro de Pinheiros. É um bairro de terceira idade. Então começa um projeto chamado Samuel Rangel. Havia um outro projeto chamado Arte na Religião, aonde nós promovíamos saraus, apresentações musicais com os alunos da USP. Porque no entorno ali de Pinheiros, há muitos alunos da USP. Porque Pinheiros estava na linha, assim, na divisa com a Vila Madalena, uma área boêmia de São Paulo. Uhum. Então, assim, a juventude que estava lá era uma juventude migratória. Elas iam para a Vila Madalena, mas não eram de lá. Mas, em contrapartida, em função da USP estar ali próxima, nós tínhamos muitas repúblicas e muitos alunos, então a gente começa um projeto. Então, eu acho que essa é a pergunta que... Agora, eu parto do seguinte princípio. Se eu estou consciente do meu chamado, vocação, dos meus limites, eu trabalho melhor com a minha comunidade. Porque aí eu não vou impor para ela. Por exemplo, estamos num bairro de terceira idade,
e eu vou tentar fazer um projeto com crianças. Se eu não tenho essa possibilidade naquele local. Então, essa é a... Não sei se eu respondi. Entendi. Então, na verdade, quando eu chego para a comunidade da qual eu pastoreio, e vou dizer qual é a sua missão, na verdade, eu estou querendo... eu já sei qual é a missão, porque eu já sei qual é a missão da comunidade da igreja. E eles também sabem. Né? Eu já sei qual é o chamado e qual é a vocação. Então, na verdade, eu vou procurar saber como que essa igreja está trabalhando isso, está entendendo isso, e procurar trazê-la para o centro. Sim. Correto? Correto. Não é simplesmente... Porque quando você vê... lá na quarta foi feito o PRAM, Plano Regional de Ação Missionária, né? E dentro do PRAM... Se você olhar a apostila aí, o nosso era PEM. Plano Estratégico de Missões. É isso aí mesmo. Legal. Aí, na questão do PRAM, você tem toda aquela ausência, toda aquela visão missionária e tudo mais. Aí, quando você olha para algumas igrejas que foram trabalhar o seu plano local, elas começaram, cada uma, a estabelecer a sua missão. Entende? Então, vira um balaio, um saco de gato. É isso mesmo. E, Sérgio, e aí a gente volta naquela questão da dificuldade de assimilar as informações. Gente, estou falando Sérgio, mas isso é para todos nós aqui, né? Essa dificuldade de assimilar as informações. Muitas vezes nós... E aí também, às vezes, nós, pastores e pastoras, temos preguiça de trabalhar com a comunidade. Então, a gente replica um modelo por preguiça. Né? Por exemplo, eu quero uma receita. Eu trago o pastor Eliel de Maringá e digo assim, pastor Eliel, ensina a minha igreja agora a fazer grupos pequenos, células, etc. e tal. Aí diz, tá bom, eu vou ensinar. Agora me disponibiliza tudo que você já preparou. E, gente, não adianta pegar os estudos, está tudo lá no site de Maringá, está tudo à disposição. Mas isso faz sentido para a igreja metodista em Santo Amaro, no contexto urbano de São Paulo? Então eu não posso simplesmente copiar o modelo, replicar o modelo, né? Sair de Santo Amaro, eu estou dizendo, vai para Jardim Ranieri é uma realidade, você vai para o Embu-Guaçu é outra realidade. Hoje o Embu-Guaçu é uma igreja que tem uma média de 200 jovens no culto. É uma igreja que começa com skatista, é uma igreja, gente, totalmente diferente. Então, nós temos que trabalhar. Agora, o que eu preciso é trazer para o centro. Né? O que eu preciso é que o pastor Bruno entenda que lá não é a igreja dele. Lá é a igreja metodista. Hoje nós estamos numa tenda porque não cabia mais. Né? Mas isso não quer dizer que ele possa ser carreira solo e que não se relacione com ninguém. Né? Mas a realidade dele é essa. E qual é o nosso alvo? E aqui o alvo... Né, para nós é sempre uma coisa muito complicada. Quem gosta de história, pegue o plano quadrienal de 1978. Antes de nós termos os planos para a vida e missão da igreja, a igreja tinha planos quadrienais. Em 1978, você abre, na contracapa, está escrito assim, rumo a 100 mil metodistas. Você está velho, hein, cara? É que eu não era nem nascido, foi só a história que eu li. Eu, em 78, estava chegando mesmo para a igreja, com 14 anos de idade. 100 mil. Gente, quantos anos nós levamos? E o mais interessante é que isso está na contracapa, não está no documento. A igreja nunca teve coragem de colocar alvos. Agora, alvos aqui, para mim, não são só numéricos, não. Quero chegar a 100 células em tanto tempo. Não, é alvos mesmo de vidas transformadas, de famílias restauradas, de pessoas envolvidas, comprometidas. Porque você criar um alvo de 100 células, né, a ideia da multiplicação, aí vai do seu radicalismo. Né? Você trabalha, tem que multiplicar, acabou, fim de papo. Diga, meu irmão. Não há uma confusão de alvo com metas? Na maioria das metodologias, dos planejamentos. Uhum. Sim. E hoje se fala muito em estratégia. Qual é a sua estratégia? Você pretende falar sobre estratégia no sentido assim, existe uma busca pela estratégia, não é dizer exatamente qual é a estratégia, porque você não terá condição, você poderá dar um exemplo a partir da realidade de Santo Amaro. Mas ontem eu comentava
que se nós não estabelecermos uma via média, nós desapareceremos enquanto igrejas históricas. O que continuará não será nem protestantismo, porque sem igrejas históricas não será protestantismo. O senhor está de acordo com esse pensamento, esse questionamento? O senhor estava na catedral, chegou uma pessoa e disse assim para mim: pastor, que saudades da minha igreja, que não se batia a palma, que não tinha isso. Cara, vai lá na presbiteriana, da Nestor Pestana, hoje é o único culto que eu digo para você, tradicional, e isso aqui não é pejorativo, não. É lindíssimo o culto lá, né? Uma igreja encantadora. Ok, isso. Então, assim, primeiro, nós precisamos, a questão, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não necessariamente das estratégias, até porque parte disso o pastor Paulo Pontes pediu para trabalhar, ele mandou o material dele, eu sei que ele vai trabalhar isso nesses próximos 2 dias. Mas a questão toda é, quando você diz assim, nós precisamos ter algumas definições, precisamos. A tendência, até porque a gente, quando copia, é ruim de cópia, a gente vai muito mal, né? A gente faz sempre uma cópia paraguaia, uma coisa horrorosa. Desenvolvimento de estratégias. Aqui, o Sérgio, na nossa nomenclatura foi o PEM, né? Que era o Planejamento Estratégico Missionário. Quando você pensa, então, em estratégias, a pergunta talvez seja assim, nós estamos em busca de ídolos ou de modelos? Hoje nós temos idolatrado algumas estratégias. Temos idolatrado alguns movimentos. A gente quer um modelo ou a gente quer um ídolo, né? E aí, quando você começa a idolatrar, você para de pensar, você para de ouvir, você para até de ter a sensibilidade com a sua comunidade de fé. Porque às vezes está dizendo assim, não é isso que nós queremos, não é por aí que a gente quer ir, né? Então, primeiro, quantos vamos investir para alcançar nova vida, né? Olha para o orçamento da nossa comunidade local. Veja quanto nós temos no orçamento, por exemplo, para a evangelização. E aí você vai ouvir as pessoas mais antigas dizer assim, pastor, tudo é evangelização. Salário de pastor é evangelização. Fazer a manutenção da igreja é evangelização. Né? Na verdade, quanto nós vamos investir para alcançar novas vidas? E aí vem uma segunda pergunta, quantas pessoas estarão se envolvendo? E aí quando você fala de estratégia, né, o nosso maior problema, eu vou falar da realidade que eu vivo, aí eu não sei qual é a realidade de vocês, mas, gente, para mim não tem nada pior do que crente cabeção. O cara só tem ideia. Ele vem para você, pastor, eu tive uma ideia, só que na ideia dele só eu que trabalho. Nunca ele trabalha, entendeu? Entendeu? Mas você também tem isso, né? Você já ouvi isso, né? Fazendo concílio em igrejas, a igreja levantar e dizer assim, nós pagamos o salário da pastora para ela evangelizar. Não, você não paga para isso. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, e aí são os pequenos patrões que vão tomando conta, às vezes, da comunidade. Mas o nosso desafio, se nós estamos falando em revitalizar, quantas pessoas estarão se envolvendo nessa obra? Porque o que acontece na revitalização, em especial, é a expressão, já tentou e não deu certo. Qualquer sugestão que você faça, a pessoa diz, já tentamos. Já tentamos. E o pior é, todas as ideias novas estão no passado. Vamos fazer, por exemplo, uma campanha para que as famílias venham para a igreja. Aí levanta o cara, e vamos fazer uma campanha, pastor. Todo mundo tem que trazer a sua chave de casa e vai colocar numa árvore. Já viram essa campanha? Não? A campanha é mais ou menos assim. Se você veio para a igreja com a sua família, você coloca a chave da sua casa lá. Gente, isso funcionou na década de 70. Mas hoje, alguns apartamentos não têm mais chave. É digital. Então eu tenho que entender que não adianta eu buscar um modelo do passado para uma realidade que eu vivo hoje. Vamos fazer um concurso bíblico. Vai levar uma lavada. Essa molecada vai no Google, em 2 minutos responde.
Enquanto você está tentando ler a Bíblia, ele está respondendo, que está colando lá no Google e tal. Mas ele está. Então, agora, eu tenho que descobrir o seguinte: quem vai trabalhar? Quem vai se envolver? Quem vai pagar o preço? E aí, você não vai começar com todo mundo. Vai começar com quem quer andar com você. E essa é uma questão de você acreditar. Algumas pessoas vão caminhar com você. Algumas pessoas vão andar com você. Quanto estamos dispostos, olha só, a mudar os nossos métodos, nossas posturas e os nossos conceitos? Quanto a gente está disposto a mudar? Gente, houve um bispo da nossa igreja, hoje ele é falecido, o bispo Sila Franco, que ele dizia assim: conservador que é conservador já sai em segunda para não trocar a marcha. Então, quanto nós estamos expostos? Gente, às vezes nós estamos numa conjuntura que eu não quero dar um passo para o novo. Eu não quero mudar o horário do culto, eu não quero mudar o horário do ensaio, eu não quero mudar a fórmula da igreja. E é muito interessante, né? Esse ano que vem eu vou fazer a minha primeira experiência, já discuti isso com a clã. No Dia das Mães, todo o trabalho da igreja vai ser só de manhã. Não vai ter nada à noite. O mais interessante é que quem vota contra não vai na igreja. Você leva no concílio, a pessoa que vota contra não vai na igreja, mas ela é contra. Rapaz, esse é um negócio que espalha, está consolidado, né? É muito interessante. As pessoas que não têm compromisso, elas votam contra. E aí eu pergunto para elas: por que você é contra, pastor? Mas se vier alguém, então vem aqui e dá plantão. Falei para ele, né, quando a gente tomou a decisão, porque ele está incomodado, mas ele não vai, ele sai para almoçar com a família dele, não volta para o culto. Então a gente vai fazer uma primeira experiência. Mas esse é só um exemplo, mas qual a nossa disposição? Gente, nós às vezes repetimos as mesmas histórias, repetimos os mesmos pecados. E olha, eu pastoreei uma igreja em que, quando eu cheguei na igreja, uma igreja prioritariamente de caminhoneiros, estes homens tinham a seguinte visão: quanto mais o pastor sofrer, mais consagrado ele será. E eles realmente, assim, fizeram muito, o pastor sofreu, um pastor morreu, infartou na igreja. Mas quando eu cheguei lá, e o cara disse isso para mim, achando que era a coisa mais linda do mundo. E eu disse para ele na primeira reunião: meu irmão, quanto mais eu sofro, mais irritado eu fico. E é melhor não me ver irritado. E aí o cara começou a mudar. Gente, houve toda uma mudança na cultura da igreja. Hoje está havendo um eclipse, está havendo um retorno. Os netos estão começando a reproduzir a igreja dos avós. Essa é a palavra. A gente pensa, né, eu nunca desejo nada de mal. Falo: Senhor, leva para a tua glória, porque se diz que lá é um lugar bom. Hoje eu tenho orado e tenho só encomendado as almas, né? Vamos lá. Não deixa, né? Então, qual a nossa disposição em mudar conceitos, os nossos métodos, né? Precisamos abrir frentes de trabalho. Por exemplo, membros afastados. Essa é uma discussão que a gente escuta quando chega na igreja para ser revitalizada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje já é uma realidade na minha vida. Eu não gasto vela com defunto ruim. Essa é uma postura minha. Hoje eu parei, porque assim, gente, ele não está na igreja porque às vezes é carne de pescoço mesmo. É uma malequita, está ali para te dar o bote, aí você vai buscá-lo, ele vai voltar e vai armar para você. Então uma pergunta é: os membros afastados, quantas pessoas são recuperáveis? No sentido assim, não, eu vou lá buscar, essa pessoa está com um problema, está com uma dificuldade. Agora, não adianta gastar vela, gente, com um cara que está com 100 anos de igreja e ninguém presta para ele, porque você é o próximo da lista. Entenda isso, né? Ah, não, agora eu cheguei.
a pessoa vai te elogiar, vai fazer um carinho no seu ego, né? É muito interessante, porque essas pessoas, quando chegam, quando muda o pastor na itinerância, eles voltam para a igreja. E a primeira coisa que fazem é te dar um cheque na mão. Pastor, durante esse período eu não contribuí com a igreja, mas agora, ungido do Senhor, está aqui o meu dízimo, põe no gasofilácio. Não tem que entregar na minha mão. Isso, porque ele acha que ele vai dominar com isso, né? Que é o exercício da dominação, né? O Milton Schwantz, num dos últimos sermões que eu ouvi de formatura na faculdade de teologia, ele dizia assim, tem muito pastor, muita pastora, trocando sua vocação por uma galinhada. E é isso, o cara chega, ele acena para você, ele te traz para perto, né? E ele pergunta para você, pastor, aonde o senhor quer que eu invista? Cara, esse cara não vai, daqui a pouco ele vai te dar tanto problema quanto. Então, assim, dessas pessoas que estão afastadas, aonde nós vamos investir? É aquela pessoa que se afastou, por quê? Porque, por exemplo, passou um luto e não conseguiu superar o luto, uma enfermidade, uma crise financeira. Eu vou tentar descobrir até que ponto eu posso trazer esta pessoa para perto de nós. E aí vem, eu coloquei, é só um exemplo, né? A questão da visitação, né? E aí você vai dizer assim, mas isso você acabou de falar que é antiquado. Não, gente, não é antiquado. É difícil aqui em São Paulo, mas é o que funciona. Agora, pode não ser uma visita, né? Por exemplo, em São Paulo, nós temos a cultura da padaria. Você vai na padaria, às vezes, para comprar pão. Mas você vai na padaria para almoçar, você vai na padaria para fazer negócios, você vai na padaria para fazer discipulado. Eu me lembro de um rapaz, ele me ligou, trabalha, né, no Banco Central. Pastor, eu preciso conversar, estou mal, estou precisando trocar uma ideia. Eu estou saindo agora, a gente pode se encontrar. Fomos para um France Café, nos encontramos meia-noite, conversamos até as 4 da manhã. Essa é a realidade de São Paulo. Essa é a possibilidade de São Paulo, né? Então, você tem que entender isso. Agora, aonde você pode visitar, e às vezes a gente, pastora, tenha coragem de visitar as pessoas. A gente fica mandando os outros visitar. Porque já sabe que tem um problema, daí você manda o outro visitar. Vai lá ver o que está acontecendo. Vai ver se o bicho é tão grande assim mesmo, né? Outra coisa, frequentadores dos projetos da igreja. Como transformá-los em membros? Nessa linguagem hoje, né, de enviar, consolidar, seja qual a palavra que você for utilizar, gente, eu não vou discutir a nomenclatura aqui. Para mim a questão é como que você pode transformar a ponto de ter um compromisso com a sua comunidade, né? Como esses frequentadores da igreja, como envolver na vida missionária da igreja? Como fazê-los voltar a essa comunidade de fé? O que você vai oferecer, além do seu desconto no dízimo, uma promoção, os 3 primeiros meses, só 7%, né? Então, como você vai envolvê-los nessa caminhada missionária? Como você vai trazer, né, para perto de você? Como vamos alcançar novos membros? Gente, se nós queremos revitalizar a nossa comunidade, e esse talvez seja o nosso maior desafio, o que acontece quando alguém chega na sua comunidade e não tem ninguém no culto? Primeira coisa, como pastor, você começa a justificar, né? Preciso te explicar, hoje teve retiro, hoje teve acampamento, hoje as pessoas... Gente, não tem justificativa. Você tem que despertar as pessoas da sua comunidade. É o que eu tenho dito para a minha igreja hoje em Santo Amaro. Eu falei, gente, eu vou dizer o que para as pessoas quando as pessoas não vêm no culto à noite? Uma das coisas que eu faço assim, há uma igreja de manhã diferente da noite. Há uma igreja que tem juventude de manhã, que tem criançada correndo para todo lado, tem escola dominical. Mas eu tenho que descobrir alguma estratégia para o meu culto vespertino, né? Aí fui fazer uma mudança de liturgia. Gente, a resistência de algumas pessoas, né? E para minha surpresa, num momento a minha pastora ajudante, ele disse assim, mas você não dirige o culto, que eu vou fazer? Assim, ora, irmã, ora. Porque o dia que você estiver pregando e eu não fizer nada, eu vou estar na igreja, te levanta, impetra a bênção, dá o aviso. Mas é uma coisa assim,
eu tenho que ter na minha mão. Eu estou citando o Pedro, porque hoje ele começou a trabalhar esse ano com a gente lá. E eu falo para quem vai dirigir o culto, gente, a gente não tem que fazer todas as orações. Hoje o nosso culto está cada vez mais clericalizado. E mais igreja que tem mais de um pastor prega, o outro dirige, o outro ora, o leigo, a leiga não faz mais nada. Né? Não, ele dá oferta, porque se der bobeira a gente tira a oferta também. Né? Então, como a gente vai alcançar novos membros? E aí, olha só, eu estou escrevendo isso em 2005. Barna não era da visão celular, né? Não é do TDA, MDA. Né? Esse autor, ele diz assim, se você quer trabalhar, você tem que enfocar a visão. Que visão? É essa que nós temos. Hoje a igreja metodista diz assim, a igreja decisões e definições do Conselho Geral. A igreja metodista não é uma igreja em célula, mas é uma igreja que está em discipulado e usa a célula. Bom, ok, essa definição, então vamos trabalhar. Né? A nossa igreja, como é que a gente vai transmitir? E aqui, gente, dá trabalho. Dá trabalho. Formar, informar, capacitar. Gente, dá trabalho. O grande problema é que nós queremos que Deus mande gente para a nossa igreja. Perfeita, sem pecado, capacitado para os dons e ministérios, e se for bom dizimista, melhor ainda. Só que a gente vai ter que trabalhar e vai ter que investir nessas pessoas. Transmitir o quê? A visão que não é do pastor ou da pastora. A visão que é da igreja. E aí, Sérgio, respondendo junto com a comunidade, né? Essa visão assim, estamos em Belo Horizonte, República do Pão de Queijo. Qual é a nossa visão? O que a gente vai trabalhar? Aí você vai para a igreja, como chama? Vista Alegre aonde? Rio de Janeiro. Gente, o que eu vou trabalhar com Vista Alegre, e hoje o pastor diz assim, nós temos uma demanda de violência. Então como é que nós vamos trabalhar? Até para levar às pessoas uma mensagem de paz, de esperança, né? Uma mensagem de cuidado, de zelo. A comunidade pode ser um espaço de transformar a vida das pessoas. Né? Etapas a serem cumpridas. Primeiro, fazer um inventário do que nós temos, físico e humano. Quem nós temos e com quem a gente pode contar. E, gente, pare de contar com quem não vem na igreja. Ah, não, quando o irmão vier... Gente, pare de investir em quem não vem na igreja. Ah, mas quando ele vier... Não vai vir, gente. O dia que ele vier, ele trabalha. Só que nós ficamos pensando, né? Santo Amaro tem um fator muito interessante. Houve um irmão da igreja batista, frequentou durante alguns anos a igreja de Santo Amaro, e ele trabalhou o culto da família. Gente, todo mundo fala com saudades do culto da família, mas ninguém faz. E eu disse, gente, vamos parar com essa conversa, ele não vai voltar aqui. Ou alguém assume essa bagaça, ou então não adianta. Porque só tem saudades. Ai, quando ele fazia. Pastor, a gente ia para o culto, ficava até de madrugada, irmão, não estou nessa pegada, mas tudo bem. O que a gente vai fazer? Agora alguém tem que assumir, porque ele não vai voltar. Ele veio, foi uma bênção, mas não é mais membro da igreja. Ponto. Então, eu tenho que trabalhar com quem eu posso. Faz uma avaliação, o teste. Hoje você tem vários livros que falam sobre dons e ministérios. Na bibliografia eu menciono alguns para vocês. Gente, hoje está na nossa mão. É o pastor que vai falando, a pastora. Ah, você tem dom disso, você vai fazer isso. Para com isso. Faz um teste, olha se a pessoa tem mesmo. Né? Não é só a sua observação ou a sua necessidade. Fazer um levantamento do bairro, das características e possibilidades da ação da igreja. O planejamento estratégico missionário é olhar para o nosso bairro. Gente, não adianta eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de Vista Alegre. Ô pastor, manda para mim seu PEN, está maravilhoso. Não funciona. É outra realidade. É outra cultura, né? São outras pessoas. Né? Desenvolver estratégias de campanhas para atingir, e aí nas mais diversas faixas etárias. Também nós temos que entender que a igreja é um todo. Agora,
tenho trabalhado muito hoje com o pastor Bruno, lá no Embu-Guaçu, que eu digo assim, Brunão, meninada anda de skate, meninada faz um movimento bonito, mas quem põe o dinheiro na igreja é o adulto, filhão. Daqui a pouco essa moçada vai tudo para a faculdade. Gente, o trabalho é lindo. Se um dia vocês estiverem em São Paulo, daqui a Embu-Guaçu deve dar talvez uns 60 quilômetros, né? De Santo Amaro lá dá uns 30 quilômetros, né? É um trabalho lindíssimo. É lindo o trabalho. É inspirador. Mas ele tem que entender que ele tem que ser pastor de uma igreja com todas as faixas etárias. Começamos a fazer encontros de casais, começando a trazer as famílias daquela meninada para a igreja, né? Gente, eu quero agradecer pelo privilégio de estar com vocês. Se eu não conseguir, não sei se eu te devo uma resposta histórica ainda sobre a Faculdade de Teologia, mas com certeza alguém pode ajudá-lo também. Gente, muito obrigado. Deus abençoe.